você pode cometer um crime e em situações como são comuns na nossa sociedade, você pode não ser punido perdendo seu mandato. Por quê? Porque na hora de um julgamento de um impeachment, a gente sabe que não necessariamente todas as pessoas votam de acordo com a lei. Algumas pessoas votam de acordo com a situação, com a relação que se tem com aquela pessoa, o partido político que aquela pessoa ocupa, ou o próprio suborno. Então, o que é que acontece? O que a gente está falando é que o VBV, essa forma de dominação, como a forma mais sofisticada, no sentido de que ela é orientada por um estatuto, por uma lei, mas não necessariamente que a lei seja sempre obedecida. Então, aí também cabe à população, certo? Cabe nesse caso, que a população cumpra a sua parte, até porque vai se tratar de uma situação em que é mais comum em sociedades democráticas, e sociedades democráticas dá liberdade para que as pessoas protestem, para que as pessoas se manifestem, para que as pessoas acabem se manifestando e lutando pelos seus direitos. Então, a dominação legal racional seria para o Weber essa forma de dominação mais sofisticada por isso, porque todos estariam submetidos às mesmas regras. Diferente dos outros tipos de dominação, principalmente da dominação tradicional, que quem domina trata os outros como súdito. O que é que isso quer dizer? Esse súdito, ele praticamente não tem direitos, certo? Ele tem, na verdade, a obrigação de respeitar o seu senhor. Aqui na dominação legal racional, todos têm a obrigação de respeitar não a um senhor, certo? Não a quem domina, mas a lei. Inclusive, quem domina, certo? Também está submetido à lei. Então, presidente da República, do presidente da República até um mendigo no país que tem a cidadania, por ter documentos que comprovem a cidadania, todos estão submetidos às mesmas leis, certo? Então, por isso, o Weber era tão encantado com essa forma de dominação, porque seria uma forma de dominação em que ninguém estaria num patamar de superioridade com relação aos outros. Só lembrando que isso no plano formal. Na prática, o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas usam os seus cargos, usam o espaço privilegiado que tem para quê? Para se beneficiar, certo? E muitas vezes essas pessoas não se sujeitam às leis. Muito pelo contrário, essas pessoas usam as leis, usam o espaço que foi reservado a ela pela lei para conseguir se dar bem na estrutura política, na estrutura institucional do Estado. Essa dominação, vocês podem encontrar também por aí, ela sendo chamada de burocrática, certo? Então, vamos explicar o porquê burocrática. O Max Weber é um dos autores mais importantes para a administração, porque ele escreveu uma teoria chamada teoria da burocracia. O que é a teoria da burocracia? A teoria da burocracia, ela prega que a burocracia seria um ápice da racionalidade humana. Por quê? Porque a burocracia ela padroniza procedimentos, porque a burocracia seria impessoal, certo? Porque a burocracia não seria personalista, ou seja, a burocracia ela seria um procedimento legal. A lei estabeleceria como devem ser executados os procedimentos burocráticos em uma sociedade. Então, essa teoria da burocracia ela é importantíssima para a administração e ela vem através dos estudos do Max Weber. No senso comum, no nosso cotidiano, a gente tem muito costume
de tratar a burocracia por um viés negativo. Quando a gente vai resolver uma coisa num setor, certo? E a pessoa diz: olha, aqui você resolveu isso, mas você tem que ir em tal setor para resolver isso. Ou então, você veio, mas não trouxe todos os documentos, faltou isso. A gente diz: ah, eu não quero mais ir ali, não. É uma burocracia danada, certo? Isso, pelo nosso ponto de vista, é negativo. Mas, pelo ponto de vista do Max Weber, seria positivo. Por quê? Porque a burocracia ela impede o personalismo. De que forma? Todos têm que obedecer os mesmos procedimentos burocráticos. Se eu vou em um determinado órgão pedir um auxílio-doença, por exemplo, eu sei que eu tenho que levar o meu RG, o meu CPF, o meu, o meu atestado de saúde, eu tenho que passar por uma perícia médica, certo? Eu tenho que comprovar a minha situação de saúde para justificar o porquê que eu preciso daquele benefício, daquele auxílio saúde. Por um procedimento não burocrático, certo? No procedimento burocrático, eu e cada um de vocês da sala que precisarem disso, todos têm que levar todos os documentos exigidos. Por um procedimento não burocrático, certo? Um procedimento em que a burocracia não fosse levada em conta, o que pode acontecer é que eu, por não ter um amigo ou uma pessoa não ter acesso àquele local, eu seja voltado várias vezes porque não tenho os documentos. Mais uma pessoa, porque tem uma amizade ali, ela possa dar prosseguimento ao seu procedimento por conta da amizade. Então, o Weber, quando ele pensa burocracia, ele pensa numa burocracia que ela fosse universal. O que é que isso quer dizer? Uma burocracia em que todos deveriam se submeter aos mesmos procedimentos. A nossa sociedade brasileira, como a gente conhece bem, a gente sabe que a sociedade brasileira ela é uma sociedade extremamente personalista. O que é que isso quer dizer? O sobrenome que você tem, o conhecimento com alguém que você tem, o dinheiro que você tem, o cargo que você ocupa, definem muito a forma como você pode se desenvolver nessa estrutura burocrática da nossa sociedade. De que forma? Por exemplo, digamos que eu sou filho de um deputado, certo? Da nossa cidade. E aí eu tenho um processo correndo num fórum. E aí uma outra pessoa comum da nossa sociedade, que não tem sobrenome de destaque, que não tem dinheiro, que não ocupa nenhum cargo político, nenhuma posição, um status de destaque na nossa sociedade, essa pessoa também tem um processo correndo ali no fórum, inclusive anterior ao meu. O que é que pode acontecer numa sociedade personalista como a sociedade brasileira? Que eu, pelo fato de ser o filho de um deputado, eu chego lá e passo na frente de todo mundo. Por amizade ao juiz, pelo status que eu ocupo na sociedade, o que é que acontece? Traz aqui o processo de fulano, identifica aí o processo de fulano e traz esse processo aqui. Vamos dar prosseguimento a ele logo, vamos resolver ele. E o da outra pessoa, que é uma pessoa comum, mas que tem um processo anterior ao desse que eu falei agora, esse processo demore muito mais a ter prosseguimento. Então, pela teoria da burocracia do Weber, isso não era para acontecer. Por quê? Porque todos deveriam ser tratados de forma igualitária. E aí, todos estariam sujeitos à mesma lei e aos mesmos procedimentos burocráticos. Então, o que a gente tem no Brasil é que, por ser uma sociedade muito personalista e por ser a sociedade do jeitinho brasileiro, de se dar bem
em determinadas situações, por conta da sua malandragem ou por conta do status social que você ocupa, a burocracia de fato, ela não acontece. Então, a burocracia, ela não é chata. A burocracia, ela é um mecanismo para fazer com que as coisas aconteçam de forma racional, certo? A gente acha chato porque muitas vezes a gente mesmo não cumpre a nossa tarefa, que é obedecer à lei. O outro problema é que muito do que acontece no Brasil, ele não acontece de forma burocrático, racional, legal. Ou seja, não acontece seguindo os parâmetros da burocracia de fato, porque a sociedade é uma sociedade que sempre burla a lei, sempre dá o jeitinho, e é uma sociedade extremamente personalista, certo? Então, se nós tivéssemos de fato uma sociedade baseada na burocracia, nós teríamos uma sociedade com menos desigualdades no campo jurídico legal, no campo administrativo, porque todas as pessoas teriam as mesmas oportunidades e todas teriam a mesma possibilidade de ter de forma igualitária os seus processos em andamento, certo? Então, a burocracia facilitaria a vida das pessoas porque ela não geraria desigualdades. Se eu vou a um determinado local e faltou um documento meu e eu sou um cidadão comum da sociedade e eu tenho que voltar, pela teoria da burocracia, o filho do deputado, o filho do senador, o filho do empresário, a pessoa de sobrenome de destaque na sociedade também deveria voltar, certo? Então a burocracia, ela seria um processo, ela é um processo de padronização de procedimentos, em geral de procedimentos administrativos. Por isso, considera-se que a dominação legal racional, ela também é uma dominação legal burocrática. Por quê? Porque ela está baseada em um estatuto, em uma lei. A burocracia, ela não está baseada em costumes, em tradições. A burocracia está baseada na força da lei. Então, o Weber vai ser fundamental para algumas áreas do conhecimento, não só para a educação, mas para o direito, certo? Por conta da discussão dos tipos de dominação, por conta da discussão que ele tem sobre Estado, sobre o que é Estado, sobre o que é poder, sobre o que é dominação. Ele vai ser fundamental também para o direito, por conta da teoria da burocracia. Ele vai ser importantíssimo para a administração, para a contabilidade, para a área da administração pública, justamente por conta da teoria da burocracia, certo? Então aqui a gente encerra a discussão do Weber, só enfatizando para vocês que a obra do Weber é uma obra muito mais extensa do que isso, certo? Aqui a gente fez praticamente um resumo geral do que é a obra dele, para que a gente possa entender a sociologia do Weber, para mais adiante, quando a gente for estudar o Weber com relação à educação, a gente possa entender melhor quem era o Max Weber, certo? Entendendo melhor quem era o Max Weber, a gente vai entender melhor o que ele pensava sobre a educação. Até logo, gente. Obrigado pela atenção.